Há 2000 anos, segunda parte, capítulo 4, Tragédias e Esperanças, parte A. A vida real sempre é prosaica, sem fantasia nem sonhos. Assim decorre a existência das personagens deste livro, na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do crepúsculo da vida fragmentária da Terra, poucas novidades têm a contar com respeito ao curso de cada dia. Há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver a precisa pressão psíquica do coração, a fim de que lhe renovem os sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de velhas esperanças, e a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes. Estamos vivendo agora o ano 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável no desdobramento infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiam a estabilidade do império. Longas e periódicas permanências nas Gálias e na Espanha lhe haviam angariado honrosíssimas condecorações, mas no seu íntimo a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade de seu coração. Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Aos criminosos propósitos de Saul juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas, e Flávia Lentulha, longe de gozar a ventura conjugal a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração, descera sem sentir, dados aos seus ciúmes desmensurados, aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Para um homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo, na companhia de mulheres alegres que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Debalde procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos, e em vão prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso. As raras queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe do seu marido, ou então confiadas ao espírito do pai em confidências amarguradas e penosas. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incentiva a filha ao máximo de resignação e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida, e que enquanto um marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas, escarnecendo de todos os bens da vida, basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu sem nuvens do afeto puro e recíproco. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade insofismável, e ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos,
julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos do caminho. Enquanto isso, Plínio Severus dissipava no jogo e nas folganças uma verdadeira fortuna. Sua prodigalidade com as mulheres tornara-se proverbial nos centros mais elegantes da cidade. E poucas vezes buscava o ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito desviado do bom caminho. A morte do velho pretor Salvio Lentulus, antes do ano 50, obrigara a família de Públio e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Flávia e da filha, por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto que, envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo. Bastou esse ensejo para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Um olhar, um encontro, uma palavra, e o filho mais moço de Flamínio, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Em breve, ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos ou pelas grandes reuniões esportivas da época. De todas essas dores, fizera Flávia Lentulus o seu calvário de agonias silenciosas, dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes, deplorou os antigos desabafos de ciúme injustificável que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família. Mas, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento dela, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência. Nos seus instantes de contristação, escrevia páginas amarguradas e luminosas pelos elevados conceitos que traduziam, ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora estereotipando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos de seu genitor, que a chorar de emoção considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igual uma herança singular e dolorosa. Por volta do ano 53, desaparecia em trágicas circunstâncias nos escuros braços da morte uma das figuras mais fortes desta história. Referimo-nos a Fúlvia, que, 2 anos após o falecimento do companheiro, acusava as mais sérias perturbações mentais, além de inquietantes fenômenos orgânicos provenientes de passados desvarios. Feridas cancerosas devoravam-lhe os centros vitais e, por 2 anos a fio, o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos inquietos e arregalados dançavam nas órbitas, como se nas suas alucinações fosse compelida a vidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos. Nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha, que não soubera educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros e representações sociais numerosas. Mas a misericórdia divina, que não abandona os seres mais desditosos, dera-lhe um filho carinhoso e compassivo para as dores expiatórias. Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia, era desses homens dignos e valorosos, raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas.
Noites e noites sucessivas velava pela velhinha infeliz, que as dores físicas castigavam impiedosamente com o azorrague de suplícios atrozes. Nos seus últimos dias, vamos ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas. Noite alta, quando as próprias escravas descansavam, subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que seus ouvidos de louca se aguçavam, espantosamente, para ouvir os ruídos do invisível, dirigindo impropérios às suas antigas vítimas, que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Olhos desmensuradamente abertos, como se fixassem visões fatídicas e horrorosas, exclamava a pobre velhinha, abraçando-se ao genro no auge das suas frequentes crises de medo e desesperaço inconsciente. Emiliano, exclamava em atitudes de pavor supremo, este quarto está cheio de seres tenebrosos. Não percebes? Ouve bem, ouço-lhe os impropérios rijos e as sinistras gargalhadas. Conheceste Sulpício Tarquínios, o grande lictor de Pilatos? Ele que chega com seus legionários mascarados de treva. Falam-me da morte, falam-me da morte. Socorre-me, filho meu. Sulpício Tarquínios tem um corpo de dragão que me apavora. Crises de soluço e lágrimas sucediam-se a essas observações angustiosas. Acalma-te, mãe, exclamava o militar, consternado até as lágrimas. Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses. Ah, os deuses! Gritava agora infeliz em histéricas gargalhadas. Os deuses! Onde estariam os deuses dessa casa infame? Emiliano, nós é que criamos os deuses para justificar os desvarios de nossa vida. O Olimpo de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado. Somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. O único lugar que deve existir de fato é o inferno, onde se conservam os demônios com seus tridentes no braseiro. Eiros que chegam em falanges escuras. E apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparatadamente, como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras. Nunca me levareis, malditos. Para trás, canalhas. Tenho um filho que me defende de vossas investidas tenebrosas. Emiliano Lúcio acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada senhora, incitando-o a implorar a misericórdia dos deuses, de modo a balsamizarem-lhe os rudes padecimentos. De outras vezes, Fúlvia Prócula, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, dizia mais calma ao filho que o destino lhe havia dado. Emiliano, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e grandes deslizes. Perdoa-me, filho, se tamanho trabalhos e te dei proporcionado. Minha existência misérrima foi uma longa esteira de crimes, cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade, que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperavam. Hoje, nas pesadas sombras d'alma, sinto que minha consciência se tisna do carvão apagado do fogo das paixões nefastas que me devoraram o penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Quem se apiedará de mim se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo?
deste leito de loucura e agonia desesperada, vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que parecem esperar-me no pórtico do sepulcro. Todos profligam meus crimes passados e mostram-se jubilosos com os padecimentos que me arrastam à sepultura. Sem uma crença sincera, sinto-me entregue a esses dragões do imponderável, que me fazem evocar o passado criminoso e sombrio. Uma torrente de lágrimas de compulsão e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos de raciocínio e lucidez. Emiliano afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo-se ele mesmo em cismas dolorosas. Aquele quadro lancinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Sim, ele tudo compreendia agora. A rebeldia da esposa, a sua incompreensão, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas ruidosas em companhia de afetos que não eram os dele, deviam ser os frutos amargos de educação viciada e deficiente. Mas seu coração estava cheio de generosidade sem limites. Espírito valoroso compreendia a situação, a quem compreende, perdoa sempre. Uma noite em que a doente manifesta crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que a serva se recolhesse. A pobre louca falava sempre como se fora tocada de energia inesgotável e incompreensível. Copioso suor inundava-lhe a fronte, tomada de febre alta e constante. Emiliano, gritava ela desesperadamente, onde está Aurélia, que não buscar velar a minha cabeceira nas vésperas da morte? Como as falsas amizades de minha vida, terá ela também horror do meu corpo? Aurélia, explicou generosamente o oficial, precisa desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas na organização de alguns serviços sociais. Ah, exclamou a demente em sinistras gargalhadas, os serviços sociais, os serviços sociais. Como pudeste crer nisto, filho meu? Tua mulher, a estas horas, deve estar ao lado de Plínio Severus, seu antigo amante, em algum lugar suspeito desta cidade miserável. Emiliano Lúcio fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes. Mas Fúlvia continuava o libelo tremendo e doloroso. Não me prives de continuar, prosseguia desesperadamente. Ouve-me ainda. Todas as minhas acusações representam a criminosa realidade. Muitas vezes a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Fui eu própria que induzi minha infeliz filha aos desvios conjugais. Plínio Severus era o inimigo que ela precisava vencer na qualidade de mulher. Facilitei-lhe o adultério que se consumou sob este teto. Certifica-te, filho meu, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa. E vigia tua mulher para que não continue a trair-te com as suas pérfidas torpes, e não venha um dia apodrecer lamentavelmente como eu, num leito de sedas perfumosas. O generoso militar acompanhava boquiaberto e aflito aquelas revelações assombrosas. Então a esposa, além de não o compreender no seu idealismo, ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente sacrossanto do lar. Emoções dolorosas represavam-lhe o coração, mas possivelmente todas aquelas palavras não passavam de simples delírio febril na demência incurável. Uma dúvida horrível e impiedosa aninhara-se-lhe no coração angustiado. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os grandes olhos, enquanto a enferma
dava uma trégua às penosas revelações. Daí, porém, com voz estentórica, continuava: E Aurélia? Que é feito de Aurélia que não vem? Por onde andará minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-te os infames segredos da nossa existência desventurada. Alguém, todavia, penetra no aposento contíguo cautelosa e silenciosamente. Era Aurélia que voltava de uma festividade ruidosa, onde o vinho e os prazeres haviam jorrado em abundância. Depois de atravessar a porta próxima, ainda ouviu as últimas palavras da mãe no auge da febre e da desesperança doentia. Ela, que ouvira as tristes revelações de pouco antes, considerou que a doente, no dia imediato, haveria de cumprir a terrível promessa. E num relance examinou todas as probabilidades de execução da ideia tenebrosa que lhe passara pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera sob o azorrague de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso. Despiu os trajes da festa, reintegrando-se nos aspectos interiores do lar, e abriu uma nova porta, dirigindo-se ao leito materno, onde acariciou a mãe fingidamente, enquanto o esposo incompreendido a contemplava de cérebro fervilhante e dolorido, sob o domínio das dúvidas mais acerbas. Mãe, que é isso? Perguntou, afetando uma preocupação imaginária. Estás cansada, precisa repousar um pouco. Fúvia fitou-a profundamente, como se um clarão de lucidez lhe houvesse clareado repentinamente o espírito abatido. A presença da filha tranquilizava de algum modo o seu coração dolorido e a consciência dilacerada. Sentou-se com esforço no leito, afagou os cabelos da filha, como sempre costumava fazer, na intimidade, deitando-se em seguida e parecendo em boa disposição de repousar.